que fica 24 horas no ar, agradece toda essa atenção e carinho de todos esses ouvintes. Queremos agradecer a toda a equipe da Rádio Rio de Janeiro que permite nosso programa no ar e dizer que o telefone que está à disposição é o 3386-1400. 3386-1400. Como eu disse na nossa chamada, a nossa convidada de hoje, Nádia do Couto Vale. Então, para os cumprimentos iniciais, Nádia, que irá passar para os nossos ouvintes o horário das reuniões públicas, endereço, telefone, evangelização da Casa Espírita que ela frequenta. Olá, amigo ouvinte, nós estamos aqui muito felizes novamente de voltar ao Educar para Crescer com a nossa querida Marilena Mota Carvalho. E também é uma alegria renovada também conversar com você, ouvinte que nos acompanha pelo Facebook, pela internet, pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro e por quaisquer outros canais através dos quais vocês estejam repassando essa mensagem. Hoje em dia a coisa é rápida para todo lado. Exatamente, é a síndrome da velocidade. Vamos lá, Nádia, o nome da sua Casa Espírita? Grupo Espírita André Luiz, Rua Jiquibá, 139, no Maracanã. Tem telefone para disponível? 2569-2499. Horário das reuniões públicas e da evangelização. As reuniões públicas são às quintas-feiras, às 15 horas e às 20 horas. Aos domingos, nós temos uma reunião às 16 horas. Essas reuniões têm a exposição do Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a passes ao final. Você pode levar a sua garrafinha para fluidificar a água e pode também pedir a sua receita mediúnica ao plano espiritual. Há ainda uma reunião pública na sexta-feira, na qual nós estudamos na sequência as obras do nosso patrono, querido mentor André Luiz, e nós temos a reunião da juventude aos sábados na parte da tarde. A Escolinha Gamaliel, evangelização, acontece aos domingos na parte da manhã. Certo. Meus netos, quando Janaína morava na Tijuca, frequentavam lá o André. De manhã. Bem, nós vamos então passar ao nosso momento de reflexão e hoje nós selecionamos do site do Momento.com, que é da Federação Espírita do Estado do Paraná, As Crises e Nós. Na grande maioria das ocasiões, justificamos nossas aflições relacionando-as com as crises que enxameiam no mundo. Acreditamos que aí se encontram as raízes de todas as angústias e problemas da humanidade. Dizemos que ninguém pode se sentir realizado em um mundo como este, onde vemos nações em lutas encarniçadas, crise nas finanças em nível internacional, os negócios padecendo ágios absurdos. Onde há crise no atendimento à saúde, agressões em tudo e por quase nada, falta de trabalho para muitos, ora pela tecnologia que substitui o ser humano, ora pela própria ausência do trabalho. Crime na compreensão dos direitos e deveres humanos. Diminuição da fertilidade do solo, vida ambiental empobrecendo, poluição e ameaças de vida, crises de opiniões dividindo e disputando predominâncias, crises de ética, de amor, de confiança, de fraternidade. Há muita crise pela frente e isso, dizemos, desanima. Fixando esse pensamento, deixamos de tentar fazer algo diferente. Entretanto, podemos modificar a paisagem que nos parece anárquica em marcha para a desagregação. Uma receita ao alcance de todos nós pode ajudar nesse impasse cruel que vivemos, levantando o caído em vez de acusá-lo. Cumprindo nossos deveres, não exorbitando dos nossos direitos, procurando vencer o erro, em vez de censurar
o errado. Não mensurando valores por meio de medidas exteriores, mas concedendo a todos a oportunidade de crescer. Não espalhando pessimismo, promovendo claridade onde estejamos. Não desperdiçando tempo na inutilidade, mas produzindo alguma coisa de positivo. Cultivando a compaixão pelos irmãos combalidos e oferecendo um pouco de nós mesmos. Terapêutica eficiente para a crise moral que verificamos na Terra é o exercício do amor em que o Cristo viveu. Quanto às demais crises, as generalizadas, não nos preocupemos com elas demasiadamente. Realizemos nossa parte. Saiamos da crise interior, em que nos debatemos sem rumo, iniciando um programa dignificante em favor de nós mesmos. Dessa forma, perceberemos que o mundo está miniaturizado em nós. Somos, portanto, uma célula importante do organismo universal que deverá permanecer sadia a benefício geral. E, conforme asseverou Paulo, apeguemo-nos ao bem, sempre e invariavelmente. Quando aprendermos a agir ao invés de reagir, veremos que tudo aquilo que nos parecia levar ao caminho de uma crise nos conduz para uma solução agradável da situação. Cada momento ou situação difícil é oportunidade de mostrarmos a outra face. Isso quer dizer mostrar outra forma de enfrentar situações, nos conduzindo para melhores soluções. De fato, não podemos resolver todas as crises da vida, mas as que conseguirmos bem direcionar ajudarão a diminuir o montante de desespero que graça. Não importa que o próximo não faça parte dele, façamos a nossa parte, mostrando essa nova forma de ver e de realizar o melhor. Redação do Momento Espírita, com base no capítulo Crises e Você, do livro Sementes de Vida Eterna, pelo Espírito Marco Prisco, psicografia de Divaldo Pereira Franco, editora Clarim, em 3 de setembro de 2016. A emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro. Continue participando, está no ar. Educar para crescer. Queridos ouvintes, amigos todos da rádio, do Face, da internet, essa leitura que acabamos de fazer foi a partir da leitura do Bem e Mal Sofrer, do capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Que a gente consiga, vencer tantas aflições e no momento em que todos nós estamos vivendo no nosso planeta, como precisamos fazer com que o nosso olhar seja sempre na direção do bem. A nossa consciência voltada sempre para as coisas boas. É um trabalho hercúleo de cada um de nós, com a nossa família, com a sociedade, com todos. Por isso convidamos a nossa Nádia do Couto Vale, porque estamos ainda no mês de maio, mês de Maria, como sempre dizemos, Tantas pessoas falam. E Maria, ela soube enfrentar bem todas as suas aflições. Nádia que vai conversar conosco sobre tudo isso. Nádia. Eu não sei se você tem alguma pergunta específica. Não? Não? Pois é. Então, você sugere aí nós trabalharmos o bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus. Isso faz parte do insuperável Sermão do Monte, que Jesus nos trouxe com uma espécie de autobiografia, para nos ensinar a trilhar o seu caminho, posto que ele próprio nos disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Portanto, nós devemos seguir-lhe os passos e desde
deste ponto de vista, não haveremos de sofrer, exceto quando nós estivermos com o nosso bem proceder, com o nosso seguimento a Jesus, isso for de encontro, é mesmo de encontro à vontade que às vezes é majoritária, ainda trilhando o mal, ou o afastamento da lei de Deus. O subtítulo que o nosso querido codificador Allan Kardec apôs aí, a esse item 18 que você, Marilena, nos propõe, no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, e nós completamos com Jesus, deles é o reino dos céus, nós temos aí algumas questões fundamentais que, do ponto de vista do Espiritismo como filosofia, porque é uma filosofia, assim definida a doutrina pelo seu codificador, como está posto lá no frontispício do Livro dos Espíritos. Ele não é uma ciência, a ciência experimental é um método que prova os postulados da filosofia. Ele não é uma ciência porque a ciência muda na Terra. A filosofia mantém todas as suas, os seus postulados, as suas perguntas básicas ao longo de todos os tempos. Então, desse ponto de vista, o bem e o mal sofrer são questões que a filosofia tem frequentado muitíssimo, largamente, desde todos os tempos. A primeira questão diz respeito ao bem e ao mal, que é essa dualidade que nós encontramos em várias, praticamente em todas as religiões, a grande luta do bem e do mal. Particularmente em um mundo de expiação e provas, como é o nosso mundo, a Terra, nós temos isso muito posto, às vezes de uma forma dramática, como foi o caso de Jesus, como é o caso de Maria, que tiveram que fazer grandes enfrentamentos do ponto de vista moral, dadas as sombras que cercavam o mundo de então. E, como você mesma disse no início, Marilena, o nosso mundo hoje ainda está mergulhado em trevas. Porém, nós estamos já informados pela doutrina espírita, pelos espíritos orientadores da humanidade, muitos deles assinam várias passagens das obras de Kardec, das obras básicas da doutrina espírita. Eles nos afirmam que nós estamos transitando agora de uma vibração. O mundo não vai acabar, não, do ponto de vista material, mas vai acabar o mundo moral. Este mundo em que há a prevalência do mal, das instituições falidas, carcomidas na sua intimidade profunda, esses climas organizacionais profundamente ensombrecidos, todas essas guerras de todo tipo, tudo isso vai desaparecendo da face da Terra. Exatamente. Porque a Terra está sendo promovida a um patamar vibratório, porque nós estamos mudando de vibração. De uma vibração de expiação e provas, como é o caso ainda da Terra, para uma vibração de orbe regenerado, em que, segundo Agostinho, que nos explica isso tudo cabalmente lá no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos caminhando para uma vibração de orbe regenerado, mas nesse orbe regenerado não é que já seja o paraíso, porque ainda na hierarquia dos mundos há mais 2 instâncias de mundos, não é isso? Os mundos felizes e etc. Então, o nosso Santo Agostinho nos diz isso, que ainda haverá algum tipo de, digamos assim, desequilíbrio, alguns pequenos deslizes, mas prevalecerá o bem. Já prevalece em outros mundos da categoria regenerada e Exato. Prevalecerá na Terra. E o nosso mundo, não é, Nádia? Tem muita coisa boa acontecendo agora, nesse exato momento, em muitos pontos. Mas como sempre a gente lembra, como o bem é tímido e o mal é exaltado de todas as formas, então não aparecem as coisas boas que estão acontecendo. Exato. E nós, desse ponto de vista, nós nos comprometemos porque não divulgamos o bem. Exatamente. Nós temos o veso de nos debruçarmos sobre o mal, sobre o que não funciona, sobre o que está muito ruim, confuso, fora da lei humana e, sobretudo, da lei de Deus, então.
mas nós não divulgamos aqueles que fazem o bem. A rigor, nem vamos entrar na discussão filosófica do que seja o mal e do que seja o bem, mas basicamente, do ponto de vista espírita e espiritual, o bem é a aproximação da lei de Deus e o mal é o afastamento da lei de Deus. Tudo o que for fora disso não justifica o bem e o mal, sobretudo do ponto de vista da teologia espírita. É como diz, né? O mal é a ausência do bem. Exatamente. O Santo Agostinho, vamos lembrar novamente o Santo Agostinho, que disse, já ainda quando ele estava encarnado como bispo de Hipona, ele é o considerado o pai da patrística, né? Que é um período do desenvolvimento da filosofia católica. Ele disse que o mal é privatio boni, né? Quer dizer a privação do bem. É o afastamento do bem. Mas então, como é que nós passamos do comportamento do mal, né, do afastamento da lei de Deus, da sombra, para o bem? É simplesmente mudando o sinal da energia que nós estamos direcionando através dos nossos pensamentos, palavras e atos. Então, é só mudar o sinal. Segundo o Newton de Barros, intenções. Intenções, pois é. O pensamento já é uma intenção. Porque, a rigor, quando nós dizemos pensar, falar e agir, os nossos mentores usam essa sequência por razões didáticas. São importantes para nós gravarmos. Mas, a rigor, ninguém age sem pensar e ninguém fala sem pensar. Portanto, a rigor, se disséssemos pensar, já estaria dito tudo. Mas isso seria a palavra dos mentores, que trabalham ao nível intelectual da síntese. Nós precisamos da análise, por isso que nós precisamos desdobrar tudo em pedacinhos, em explicações, para entendermos bem. Os espíritos, nossos mentores, que são grandes psicólogos, que são grandes terapeutas, que são grandes mestres, sempre grandes, sabem que nós precisamos desse reforço. Então, é através do pensar, do falar e do agir. E também, segundo lá no livro Educação dos Sentimentos, do olhar. O olhar tem que ser bom. Pois é, mas também o olhar, eu uso a expressão educar o olhar. Também o olhar... É lá do Jason, né? Isso, o livro Jason do Jason, nosso querido amigo. Lá do Rio Grande do Sul. Então, o olhar também só é educado por causa do pensamento. Isso mesmo. Porque, a rigor, nós temos, o ser humano tem, basicamente, 3 forças fundamentais. O pensamento, o sentimento e a vontade. Então, tudo isso é um feixe de energias que nós dirigimos para um lado ou para o outro. É exatamente por isso que nós dizemos que transitar do mal pensar, do mal falar e do mal agir, para o bem pensar, o bem falar e o bem agir, é trocar o sinal. Ainda há pouco eu disse que é só trocar o sinal. Foi um exagero, não é, ouvinte? Não é você que nos acompanha pelo Face, porque nós todos sabemos que esse só significa um esforço grande. Bota esforço. Não é? Para nós redirecionarmos a energia que estamos despendendo, que é a mesma energia. Eu costumo dizer, Nádia, que é como assim, quando a gente aprende uma música errada, e que tem que consertar aquele pedacinho que errou, que está errado, como é difícil acertar, não é? É mais ou menos isso. É porque quando nós repetimos pensamentos, palavras e atos, nós criamos hábito. Quanto mais nós repetirmos o que já repetimos, trepetimos, tetrapetimos, pentapetimos, o que acontece conosco? Nós internalizamos isso. Aristóteles, o nosso querido filósofo, 2 milênios e meio atrás, já disse que o hábito é uma segunda natureza. Então, por isso você diz, é muito mais difícil nós revertermos a situação e redirecionarmos essa energia para melhores pensamentos, melhores palavras e melhores agires, se pudermos dizer, para depois chegarmos ao bem agir, ao bem falar e ao bem pensar. Na ordem inversa, bem pensar, bem falar e bem agir. Né? Então, desse ponto de vista,
o que está posto aqui pelo nosso querido Kardec, subtitulando esse item 18 do capítulo 5º, é exatamente isso. E como o Kardec também era um filósofo, não fundou um sistema, mas o raciocínio filosófico é absolutamente irretocável. Então, quando ele diz o bem e o mal sofrer, ele está enunciando questões básicas da filosofia de um modo geral e particularmente aplicando isso à filosofia espírita. Então, esse bem e o mal já vimos mais ou menos. E o sofrer, por que é necessário sofrer? É porque é difícil nós, de motu próprio, não é, pela nossa própria vontade, que é, como Jesus também já disse, tão pequenininha, tão frágil, até porque nós também desenvolvemos, não é, ouvinte, um certo gosto pelo mal, pelo impróprio, digamos assim, né? Exatamente. Nós desenvolvemos um gosto pelo impróprio, pelo inadequado, é isso aí. Como agora está na moda dizer, pelo politicamente incorreto, né? Nós gostamos um pouco disso. Então, o nosso esforço, quando nós tentamos e vencemos alguns dias, de repente parece que nós sentimos uma certa saudade do impróprio, do politicamente incorreto e voltamos. Em medicina isso se chama recidiva, não é isso? Da doença. Então, como essa é uma doença moral, também, digamos assim, nós podemos usar essa imagem. Mas então, por que o sofrer? Há necessidade de sofrimento em um mundo de expiações? Por que ele está aí posto? A rigor, nenhum ser é criado para o sofrimento. Exatamente. Mas como nós somos criados consciências livres, nós somos vestidos e revestidos, investidos da liberdade pelo nosso Pai Criador, mas esta liberdade é inelutavelmente atrelada à responsabilidade. Então é por isso que nós, não sendo obrigados a sofrer, precisamos de fazer esse esforço de volta à energia praticada na direção do bem. Então, é nesse contexto que há uma necessidade do sofrimento para nos ajudar a nos impelirmos para o caminho do bem, para deixarmos de sofrer. É por isso que, durante toda a obra kardeciana, a palavra-chave para que a gente conquiste tudo isso é a caridade. É o nosso olhar para o nosso próximo, não é, Nádia? Exatamente. Quando a gente consegue essa conquista da caridade em nós, que é um amor um pouco maior que o amor crístico, nós ainda estamos no esforço para chegar lá. Quando a gente consegue abrir mais o nosso coração para a caridade, a gente está nesse caminho que a nossa querida Nádia está nos falando. Mas o nosso relógio é implacável e nós já estamos no horário do nosso intervalinho. Então, daqui a pouquinho a gente volta falando sobre esse bem e mal sofrer, como vencer as nossas aflições. Até daqui a pouquinho. Continue participando, está no ar. Educar para crescer. Muito bom ter você no Clube da Fraternidade. Graças à sua contribuição é que este programa está no ar pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Obrigado. Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor. Novo ensino médio. Quem conhece, aprova. Eu quero fazer jornalismo. Eu quero ser professora, é o que eu amo. Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. Agora, com o novo ensino médio, você tem mais liberdade para escolher o seu futuro, de acordo com a sua vocação. Quem conhece o novo ensino médio, aprova. Já é assim com 72% dos brasileiros, segundo pesquisa do IBOP. Acesse mec.gov.br e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal,
entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33861422 ou envie mensagem para o e-mail clubedafraternidade@radioriodejaneiro.am.br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro. Você pode ser vencedor de si mesmo e do mundo. Nunca desista de viver. Campanha pela vida contra o suicídio. Compromisso da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade com você. No próximo dia 28 de maio, domingo, das 9 às 17 horas, acontecerá em Niterói o 16º Feirão Beneficente Procasa Maria de Magdala. Anote na sua agenda. Será no Centro Educacional de Niterói, Centrinho, Rua Itaguaí, 173, Pé Pequeno, Niterói. Lá você encontrará a venda de livros, CDs, artesanatos em geral, doces, bebidas, almoço e muitas delícias. Não perca, dia 28 de maio, domingo, das 9 da manhã às 17 horas, lá no Centrinho, 16º Feirão Beneficente Procasa Maria de Magdala. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, a emissora da fraternidade. Treze horas e 27 minutos. Voltamos a apresentar Educar para Crescer. Coordenação e apresentação, Marilena Mota Carvalho. Estamos de volta, queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, da internet, do Facebook. E vamos dar continuidade ao nosso Educar para Crescer, mas antes gostaríamos de lembrar que a nossa Rádio Rio de Janeiro fica 24 horas no ar. E para os ouvintes que puderem, é claro, que sejam colaboradores da nossa Rádio Rio de Janeiro, é só entrar no site www.radioriodejaneiro.am.br. Clicou, vê lá como fazer para colaborar com a nossa Rádio Rio de Janeiro. Mas também estamos fazendo um pedido para aqueles que já são colaboradores, para que recebam o boleto bancário. Nós estamos precisando do CPF. Então, dá uma ligadinha para atualizar o CPF, para que possam continuar recebendo em suas casas o boleto de colaboração com a nossa querida Rádio Rio de Janeiro. Muito obrigada. Também aproveitamos para lembrar, eu recebi da nossa Cristina Drux, vai acontecer no dia 10 de junho, deixa eu ver aqui o horário, de 9 às 13 horas, no CERJ, que é Rua dos Inválidos 182, o aborto e o feminino, diálogos com a vida. Serão abordagens temáticas, mulher e espírita, sempre a favor da vida, questão de princípio com a Cristina Drux. Nós vamos ter Sem Contradições, Ser Feminista e Ser Contra o Aborto com a Priscila Chagas. Vamos ter Ser a Favor da Vida e Contra o Aborto, uma questão de direito, com Cristina Targino. E Cicatrizes no Materno, Consequência do Aborto, com Ana Rosa Airão. Então, dia 10 de junho, de 9 às 13 horas, no CERJ, de 9 às 13 horas no CERJ, que é Rua dos Inválidos 182, no centro. Obrigada. Bem, continuando então, Nádia, nós temos aqui uma ligação do nosso Jorge Luiz da Pavuna, mandou por WhatsApp, segundo a nossa irmã atendendo. Vamos sair do 2º para o 3º grau de evolução, correto? Ô Jorge Luiz, um abraço para você. Você aí, esse nós pode ser interpretado como nós, planeta Terra, ou como nós, indivíduos, espíritos, não é? Em evolução. A rigor, se nós tratarmos da evolução
como individualidades espirituais, nós precisamos ver que grau é esse em que nós estamos, e para isso consultamos, não é exatamente uma pergunta em O Livro dos Espíritos, é um item, o item 100, em que o nosso querido codificador coloca lá a escala espírita, do ponto de vista evolutivo. Se nós falarmos da evolução em termos planetários, aí sim nós temos uma hierarquia, uma taxonomia que o Santo Agostinho, Kardec, coloca lá no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós, estando atualmente num planeta de expiação e provas, é o 2º grau, sim, Jorge Luiz, estamos transitando, do ponto de vista vibratório, para o 3º nível, ou 3º grau, que é o de orbe regenerado. Muito bem. Agora, Nádia, a gente fica aqui pensando, né? Aqui no capítulo do Evangelho, no item 18, quando fala o bem e o mal sofrer, né? Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino dos céus, não se referia àqueles que sofrem em geral, porque todos aqueles que estão neste mundo sofrem, estejam sobre o trono ou sobre a palha. Aí quando falou sobre o trono, sobre a palha, eu lembrei de Jesus que nasceu na palha, lembrei de Maria, não é? Como foi esse transcorrer, né, da vida de Maria nesse período do sofrimento de Jesus? Há um princípio que é o princípio da proporcionalidade, né? A justiça da Terra conhece isso de vez em quando, acompanhando juristas, né? Ou na televisão, ou então em filmes, em documentários, nós vemos que há um princípio da proporcionalidade, que tecnicamente eles chamam de dosimetria, né? Que é dosar a pena de acordo com as condições da falta e daquele que está na condição de réu. Então, esse princípio de proporcionalidade, que nós estamos chamando assim filosoficamente, está posto aí pela palavra de Jesus. Quando Jesus disse que nós devemos sustentar os nossos fardos, porque quando ele usou ele enunciou esta verdade de forma a nos garantir que Deus, nosso Pai, não dá aos filhos, que somos todos nós, fardos mais pesados do que nós sejamos capazes de suportar, assim como os pais da terra também não colocam sobre os ombros infantis tarefas que essas crianças não possam suportar conta, né? E não possam resolver. Então, esse já está aí colocado como esse ponto. Então, exatamente nessa mesma linha de raciocínio, é que nós vemos que os maiores desafios da Terra são postos para os espíritos mais evoluídos, porque eles são mais fortes para suportar e muitas vezes eles nem têm o que resgatar perante a própria consciência ou perante a lei que está inscrita na nossa consciência, 621, a pergunta de O Livro dos Espíritos. Então, já passaram grandes espíritos, não né? é? Exatamente. Então, quando nós vemos que Jesus não precisava e sofreu aquilo, porque ele estava ali personificando uma didaxis cósmica, não é isso? Uma didática. Jesus veio para nos ensinar a viver e a desencarnar. A viver, a sofrer e a desencarnar. Então, com Maria se dá a mesma coisa. É o segundo espírito mais evoluído que a Terra conheceu. Tem uma afinidade extraordinária com a figura do Cristo, de tal maneira que nela repercutiram, do ponto de vista físio-psico, espiritual, todas as, digamos assim, as agruras que foram impostas ao Cristo. Então, sendo esse espírito o segundo mais evoluído da Terra, que a Terra já viu, também teve um sofrimento magno, porque também veio lecionar como um espírito pode portar-se do ponto de vista da feminilidade na Terra. Então, todas essas delicadas... Tão jovem ainda, Tão jovem, não é isso? Tão jovem. Naquela época, era preciso que fosse jovem, porque a
o horizonte de vida, não é isso? Era muito estreito, menor. não é isso? Muito menor. Mas certamente ela foi muitíssimo precoce, e nós sabemos que quanto mais evoluído é o espírito, com mais facilidade ele se assenhoreia do instrumento físico, do corpo físico. E também porque naquela época, do ponto de vista jurídico-social, a menina era dada em idade núbil, né, para o casamento, portanto, para se tornar maior, aos 11, 12 anos. Então, mas ela foi extremamente precoce do ponto de vista psicológico, Exatamente. do ponto de vista espiritual, do ponto de vista social, e algumas agruras que hoje, para um coração de mãe, são verdadeiros desafios, são espadas no peito. Para Maria, certamente que não foi um mar de rosas, ela também sofreu isso, mas ela sofreu de uma outra maneira. É disso que o Kardec fala sobre o bem sofrer, porque com resignação, com paciência, sem raiva, sem ódio, sem vingança. Porque você veja, o próprio nome de Maria, para mim, é tão musical falar Maria. Maria, pois exato. Você sabe que nós que trabalhamos a mesa mediúnica, quando conversamos com os espíritos sofredores, às vezes os rebeldes e tal, quando nós falamos em Maria, eles mudam. É verdade. Não é isso? O padrão da vibração, porque a vibração de Maria é absolutamente inevitável, não é isso? Porque é um envolvimento superior de amor. Isso na reunião mediúnica, muitas vezes a gente percebe até um certo perfume e as flores espirituais. Espirituais, não é isso? Que é a presença do amor. É por isso que, inclusive, ao lado, quando aquela senhora mãe, né, disse para Jesus que queria que ele guardasse ou resguardasse os 2 lugares ao seu lado para os filhos dela, ele perguntou, né? E eles estarão dispostos a atravessar os desafios? E Maria, hoje, à direita de Jesus está João, o evangelista, em nome da justiça, e do lado esquerdo está Maria, para que em todos os processos de justiça na terra, altamente necessários, por sermos expiação e provas, para que não faltem em todos os processos de justiça na terra as benemerências do amor representado e jorrado desse coração superior de mãe espiritual de todos nós sobre os nossos sofrimentos. Muito bem colocado esse jorrado. A gente precisa, né, Nádia? Estamos num momento em que todos nós precisamos fazer jorrar todas as melhores carinho, a nossa energias. Aqui no final ele fala da fé, né? Bem-aventurados os aflitos, pode, pois, ser traduzido assim: bem-aventurados aqueles que têm oportunidades de provarem sua fé, sua firmeza, sua perseverança, a sua submissão à vontade de Deus. Olha só, a gente precisa ser perseverante, vencer todos esses desafios que se apresentam em nossos caminhos e realmente trabalhar esse esforço hercúleo para que a gente consiga dar continuidade ao bem. Pois é, com paciência e resignação. Exatamente. Mas quando ele diz aí, e nós lemos com fé, algumas interpretações, ou algumas pessoas podem interpretar que essa fé a que se refere aqui o texto do Kardec, em nome do Cristo, é bastante, mas não é suficiente, né? É preciso que haja a prece com a fé. Isso. E a fé, quanto mais robusta, mais infunde na criatura essa paciência, essa resignação, essa tolerância, essa confiança no futuro. É consentimento, né, Nádia? Exatamente, porque as coisas vão melhorar, não é isso? Isso aí. Ninguém vai ficar mergulhado eternamente no sofrimento. Isso passa. Aliás, foi Maria que disse, né? Tudo passa. Disse para João, não é isso? Ela que é a nossa mãe por legado neotestamentário do nosso maior irmão Jesus. Então, deste ponto de vista, é preciso que haja essa compreensão de que aquilo que está sobre nossos ombros ou diante de nós como desafios, isso é um fardo, mas ele está na medida certa para nós.
E nós temos esses recursos, a prece, mas a fé tem que ser robusta, a confiança, o otimismo, para que nós possamos, enfim, dar firmeza, como ele diz, né? Perseverança. Eles terão em cêntuplo a alegria que lhes falta na terra, e depois do trabalho virá o repouso. Então, a gente não tem que dizer, eu quero repouso, não. A gente tem que querer sempre o bem, né, Nádia? Trabalhar com alegria, eu sempre comento, né? Às vezes tem pessoas que até pensam, né, por estarmos na Rádio Rio de Janeiro, que a gente recebe alguma coisa. Não. Todos nós somos voluntários. Nádia é voluntária, desde a primeira vez que veio aqui a Rádio Educar para Crescer. Aliás, o primeiro programa que eu fiz aqui na rádio, agradeço a você, Marilena, foi o Educar para Crescer. Isso já tem muitos anos, né? O nosso programa está com 27 anos. Vamos dizer quantos? Não sei, você 26. Não sei. Então, 27 anos eu tenho aqui o Educar para Crescer. Então, são muitos anos com voluntários trabalhando conosco. Isso é tão gostoso para o nosso coração. E quantas sementes foram lançadas, muitas já estão aí frutificando, não é, Nádia? Claro. Então a gente não pode desistir, a gente tem que perseverar sempre no bem, para o bem, com o bem sempre. Olha, o Pedro Luiz de Vila Valqueira está dizendo: um forte abraço, Marilena e Nádia, paz e luz. Obrigada, querido. Para você também, Pedro. Agradecemos, retribuímos. Nádia, nós estamos aqui pela Rádio Rio de Janeiro, né, com o nosso programa Educar para Crescer, e o telefone que está à disposição dos ouvintes é o 3386-1400. Tem a galera do Facebook, tem a galera da internet, a todos nós agradecemos, dando continuidade, porque estamos falando hoje sobre bem e mal sofrer, baseado no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, o item 18. E a mensagem que nós passamos no início do nosso programa foi do site do momento.com.br. Se colocarem lá As Crises e Nós, vocês recebem essa mensagem que passamos no início do nosso programa. Continuando então, Nádia. Quando você aí falou sobre a resignação e quando nós estávamos desenvolvendo um raciocínio no caso da proporcionalidade dos sofrimentos, dependendo do nível do espírito, então os grandes renunciadores na história em nome do amor à humanidade, eles foram capazes de sofrer, de bem sofrer em nome do Cristo, porque seus corações já estavam imantados ao de Jesus. E certamente desse coração também recebiam um influxo da força energética do Cristo para suportar esses grandes desafios, para exemplificarem diante dos incrédulos, dos, digamos assim, debochados, não é isso? Não são irônicos só, eles são debochados, isso é uma distinção que precisamos fazer. Então, esses que debocham da religião, do bem, para que você está fazendo isso, não é? O raciocínio materialista, tudo isso precisou da imolação de muitos missionários, espíritos missionários, que voluntariamente se colocaram à disposição da mensagem do Cristo na Terra e por isso sofreram. Exato, mas todos têm a estrada de Damasco. Exatamente. Ian Husk, que é o nosso querido Kardec, não é isso? E outros tantos, nós podemos citar aqui imensos exemplos, mas vamos ficar no de Maria, é o mês de maio, e nós falávamos ainda há pouco que o sofrimento de Maria foi de um nível que é absolutamente inabordável para mentes e sentimentos como estão os nossos no momento. Porque você veja, que mãe, quando chegou a ela a notícia de que o seu filho estava meio enlouquecido, não é isso? Ele estava em êxtase lá. O que fez uma mãe? Bem, meu filho não está passando bem, vou correr lá. Ela fez isso, foi correndo lá com outros 2 rapazes que eram primos de Jesus. Quando ela chegou lá, o coração materno estava envolvido nesse desejo de ir ao encontro do filho, ver o que tinha acontecido com o filho, mas ela, como qualquer outra mãe da terra faria, não invadiu a casa,
não atravessou todos aqueles que estavam lá junto de Jesus. Ela pediu, você veja a maturidade espiritual de Maria, ela pediu a alguém que fosse avisar ao filho dela que ela estava lá. Ora, a mãe espera que o filho venha logo ao encontro dela. Mas Jesus, exercitando uma desconcertante pedagogia, ele perguntou: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Isso, a rigor, seria, e acaba sendo, uma grande dor para uma mãe da terra. Mas ela sabia que seu filho era aquele predestinado em nome de Deus. Então, esse e outros momentos, nós vamos lembrar um outro ainda, que é quando ela também vai lá nas bodas de Caná, e ela só que nota que tinha acabado o vinho, e ela vai muito delicadamente falar com o filho, e o filho diz: quando chegar a hora eu vou fazer, né? É uma outra situação dessa desconcertante pedagogia de Jesus junto de Maria, preparando esse espírito para a grande culminância de uma dor imensa, em cumprimento ao que ela tinha ouvido. E era de uma humildade. Né? Humildade exponencial. Mas ela tinha ouvido isso da boca de Simeão. É uma das passagens mais emocionantes do Evangelho, né? O Cântico de Simeão, que é aquele senhor, hoje diríamos um idoso, mas era um velho octogenário, não é isso? Que a vida inteira ficou dizendo que ele estava esperando o Messias. Ele foi até os 80 anos dizendo isso. Na verdade, toda a comunidade de Israel estava esperando o Messias, mas não reconheceu Jesus quando chegou. Mas ele foi orientado pelos seus mentores, pelo seu anjo da guarda, a se encaminhar para o templo de Jerusalém, porque naquela época, seguindo os preceitos judaicos, Maria tinha ido lá até o templo, tinha se colocado na porta do templo onde ficavam as mulheres, e ele foi orientado pelos seus mentores, pelo seu anjo da guarda, a ir até o templo, dirigiu-se àquela porta, viu a Jesus, parece, até onde nós entendemos ou lemos, talvez a única pessoa, a única figura do Evangelho a ter visto Jesus menino. Então, neste momento, Simeão diz para ela, né, diz: agora já posso morrer porque eu vi o Messias, cumprindo a sua missão, que no nosso entender é essa missão da fé de que havia uma coisa ali do ponto de vista espiritual, e ele foi lá e reconheceu. Mas ele disse: um dia o teu peito, referindo-se a Maria, vai ser atravessado por uma espada. Então Jesus, nessa pedagogia cósmica, né, preparando Maria para as grandes culminâncias do Calvário, ele estava então ali sendo esse grande mestre da sua mãe, né, do ponto de vista material aqui. Então ele fez isso, quem é minha mãe, lá nas bodas de Caná. Em todos os outros momentos, a humildade dela foi testada. Sempre. E ela sempre foi, eu costumo dizer isso nos estudos que eu faço, e aqui na rádio também, que Maria é uma espécie de candelabro para que Jesus possa brilhar, né? A missão do candelabro é ficar ali à disposição da luz, né? Exatamente. Então Maria, para nosso entendimento assim, é um candelabro. É um candelabro. Né? Olha, Nádia, o Gesselano de Nilópolis pode existir, aliás, nós só temos aí 4 minutinhos de programa. Pode existir um karma de uma pessoa jurídica para uma pessoa física e vice-versa, e esse mesmo entre pessoas jurídicas? Será que lá para 2030 teremos... 2030 já está na porta, menino. Teremos uma melhora na humanidade? Um abraço no coração da professora e da Marilena.
Ô, Gesselano, um grande abraço. Eu vou fazer um pequeno comentário, mas depois eu queria interpretar um pouco o que ele colocou aqui. Sim, qual é o próximo? Porque nós temos pouco tempo. O Roberto Mortegas, de Nova Iguaçu, boa tarde, paz e luz e saúde, muito obrigada. O senhor Vandiomar, Jardim América, quero dar os parabéns pelos 26, na verdade são 27 anos de programa, e dar os parabéns pelo de hoje, porque está maravilhoso. Muito obrigada, Vandiomar. Nádia. O Gesselano, também obrigada, Vandiomar, não é isso? Qual foi o outro companheiro que falou antes? Vandiomar e Roberto. O Roberto, abraço para você também, Roberto, e para você, Gesselano, aí de Nilópolis. O Gesselano é habitué aqui dos programas da rádio. Né? Mas, enfim, Gesselano, veja se eu entendi que você está aqui colocando a questão da transmissibilidade de culpa, ou de responsabilidade. Você diz, pode existir um karma de uma pessoa jurídica para uma pessoa física? Quer dizer, se o que uma instituição precisa atravessar no seu clima organizacional e na sua própria estrutura física, jurídica, para uma pessoa física, na verdade, os dirigentes das organizações se tornam responsáveis por aquilo que acontece às organizações. Necessariamente, o que faz um dirigente no mal, não é isso? Digamos assim, no mal, que eu acho que é isso que o Gesselano está querendo dizer, repercute sim na estrutura da empresa, na razão direta daquilo que ele fez para desmontar, digamos, a empresa e vice-versa. E esse mesmo entre pessoas jurídicas. Aí imagino que seja uma questão da legislação humana que tenha que ser observada, porque do ponto de vista da lei divina, todos capitulamos certinho e ninguém escapa da lei divina. Nádia, o nosso tempo acabou. É uma pena. Pois é, eu quero muito agradecer a você, que eu sei que essa menina é elétrica, vai para todo lado. Então eu quero muito agradecer a você o carinho de estar conosco, levar o nosso abraço também para a família linda que eu sei que você tem. Tá? Obrigada, querida. Para a sua também, eu envio beijos para todos. Então, para as suas despedidas, pois é, Nádia do Couto Vale. Marilena, muito obrigada. Realmente, graças a Deus, eu trabalho bastante. Não fico pedindo repouso como na lição teve, tá? Não é isso? Eu agradeço muito a lembrança de você me trazer aqui novamente. Eu sempre lembro, mas fico assim, vou incomodar essa menina, porque ela é elétrica mesmo, tenho certeza disso. Eu venho aqui com o carinho de sempre, agradeço a você. A minha estreia na Rádio Rio de Janeiro, sempre que você me chamar, eu estarei a postos. E agradeço a você, amigo ouvinte, que está através do Face, da internet, das ondas AM da nossa Rádio Rio de Janeiro. Todo o carinho que me tem dispensado ao longo desse tempo e também que nos dispensou hoje, não é isso? Aqui ao lado da querida Marilena. Amigo ouvinte, muito obrigada por tudo e sempre... um beijo no seu coração, Deus abençoe a todos, paz e luz. Obrigada, Obrigada, Nádia. Nosso primeiro encontro foi lá na UFRJ, na porta da Faculdade de Medicina. Não nos conhecíamos, foi assim inusitado. Porque ela ia me trazer para a rádio. É isso. Que roupa que você tá? Como é que é o seu carro? Mas deu tudo certo. E os anos já estão aí passando e nós continuamos aqui com muita alegria no nosso coração. A você, Nádia, a todos os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, da internet, do Facebook, pelo carinho, pelo sorriso, pela vibração, por tudo de gostoso que sentimos aqui. Muito obrigada e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Educar para Crescer.